Olá, queridos plantoides. Hoje eu vou falar sobre nepentes. Nepentes é aquilo. A gente tem um microclima aqui. Você que já tem alguma experiência de coleção de Arace, Philodendron, Anthurium, Monstera, as nepentes, elas vão exigir aí da gente um microclima, um hábitat, os fatores conjugados aí muito semelhante às Arace, tá legal? Esse é o primeiro aspecto desta nova modalidade de coleção que eu tenho trazido aqui para vocês, dessas carnívoras. Nepentes faz parte do grupo das carnívoras e, como eu falo, e é sempre bom repetir, a diferença é basicamente substrato, que a gente vai poder manter aí no esfagno. Aqui eu tenho uma mistura de esfagno com perlita. Eu acho que é basicamente isso. Dá para fazer algumas misturinhas aí com componentes inertes, tá certo? E o outro fator que muda é que não é necessário adubar. Este indivíduo aqui é um indivíduo já médio para o grande, da Nepenthes máxima. Legal, né? Chegou bem recentemente. E eu tenho lá já umas 10, 13 espécies ou variedades que eu vou apresentar para vocês em hábitats e climas diferentes aqui, tá? Um ponto curioso da propagação de Nepenthes é que a gente faz por estaquia. Este carinha aqui é uma Nepenthes ventricosa, só que é uma muda apical, tá certo? Tá dentro de uma caixa estufa caseira, caixa de umidade. Tem aqui 2 ou 3 nozinhos, tá? A gente consegue identificar também o nó no caule. Só que assim, o processo de enraizamento é muito mais lento até mesmo do que o Anthurium, que talvez dos três aí da trinca de ouro, Philodendron, Anthurium e Monstera, seja a mais lenta, os Anthurium. A Nepenthes aqui, esse cara aqui já está há alguns meses enraizando. Pelo leve movimento eu sinto que não tem um volume grande de raiz. Se tiver, ela está inteira, a planta está hidratada, está estruturada, não está liberando assídios, porque ela está exatamente aqui numa função energética de concentrar o crescimento de raízes, mas o processo é muito mais lento, tá? 2 ou 3 meses já que eu tô com essa mudinha no próprio esfagno. Deixo um pratinho embaixo com água, está dentro de uma caixa de umidade com sol filtrado, já que a caixa em si é aquele plástico meio translúcido, meio leitoso. Então, primeira característica aí de você que quer lidar, e provavelmente você que já lida vai validar, é que o processo de enraizamento é bastante lento. Isso porque é uma muda apical, não é um nó intermediário aí que vai precisar ainda liberar uma gema nova, tá? Essa muda aqui também chegou de um produtor. Ela é uma ventricosa com rafflesiana, é uma híbrida. Ele preparou essa estaquia no dia 23 de agosto de 2022 e me avisou que a muda não estava totalmente pronta ainda. Então é só uma referência para vocês terem aí de que leva meses para uma mudinha dessa, que não é apical no caso. Ah não, é uma apical sim, é uma muda apical enraizar, tá? A gente está falando aí de agosto de 2022. Talvez esteja semi-enraizada. E aí, Fly, quando você vai saber que uma Nepenthes enraizou? Pela lógica, melhor do que ficar mexendo, manipulando, é fácil. Na hora que os pecíolos transformados, que já existem aqui, começarem a produzir assídios, ou os novos pecíolos começarem a se desenvolver, é que a função enraizamento já está num nível aí satisfatório para a planta se desenvolver. Isso aí é meio que regra comum para grande parte das plantas aí que a gente cultiva, que a gente coleciona, tá legal? O grande barato de colecionar Nepenthes, além de espécies e variedades muito interessantes que existem por aí, é a gente conseguir criar um clima ideal para que elas, enfim, liberem assídios constantemente, que são os jarrinhos.
E são os próprios jarrinhos, os assídios, que têm formatos, formas, cores, texturas bem diferentes uma das outras e que define bem o rolê da coleção dessas carnívoras, as nepentes. Então, assim, cientes de que o clima médio aqui para as folhagens, para as arace, é muito apropriado para as nepentes, agora a gente vai dar um rolezinho aí para vocês conhecerem os microclimas diferentes, com algum nível de diferença que eu tenho oferecido a elas. Bora lá então. A nepentes máxima e uma galerinha aqui está agora na estufa úmida. O que a gente tem aqui? Primeiro, uma bacia com um fiozinho de água. De tempos em tempos é bom verificar por causa de mosquitos, né? Fazer a troca e tal. Notem que a gente tem uma luz aqui filtrada. Já são agora meio-dia, então a gente está com sol a pino e o sombrite aqui está fazendo um efeito junto com o vidro da cobertura, que tem um adesivo aí leve, que deve dar aí 5% de filtragem, tá certo? Então é um sol, de certa forma forte, embora filtrado, diretão nessas bichinhas aqui que já são maiores, tá? A nepentes viking com rafflesiana que estava no rack, eu tirei, porque ela estava estagnada. E muito provavelmente estagnada porque a luz em si não estava tão legal para ela. Nepentes gosta de meia sombra, nepentes gosta de sol. Então sol filtrado, equivalente a meia sombra, ou com artifícios como sombrite, vai ajudar o que? Ela se estimular ao crescimento, tá certo? Aqui tem um assídio dessa variedade, vocês já viram antes. E vamos ver agora se os novos pecíolos aqui se desenvolvem de um jeito que eu tenho expectativa, tá? Este assídio aqui está estagnado desde quando chegou, não sei se vai continuar nessa nova condição, veremos. Aqui está a nepentes máxima da abertura do episódio, voltei ela para cá. A gente tem aqui uma Mirabilis Wing, híbrida da Ampullaria Black Miracle. O pecíolo aqui transformado, interessante, que ele é pelúcido. A gente tem um pequeno assídio aqui. Gostei das cores do pecíolo transformado aqui na parte de captação de luz. E aqui a gente tem uma nepentes tivei. São então os indivíduos maiorzinhos que já estão merecendo aqui o quê? Essa luz filtrada, mais dirigida, tá certo? O encharquezinho, o sistema de irrigação molha aqui de tempos em tempos. A umidade média aqui da área está em 70%. Está um pouco seco, mas sabe por quê? A umidade ambiente aqui, geral do bairro, está em 38%. Por isso que baixou aí um pouco, tá? Então eu estou manualmente ativando com mais frequência hoje. Embora 70% não é nada periculoso, assim, nada prejudicial. Ainda está no tolerável. E o principal aqui é a luz solar filtrada direto e a umidade. Acho que são os dois pontos aí mais importantes para esse desenvolvimento de assídios, algo que é bastante almejado aí na coleção. Assim, detalhe importante da temperatura aqui da estufa úmida, a gente está com 27 graus e lá fora, na região, está mais de 30 graus. Estamos aqui num terrário aquário, tá? Ao lado do Anthurium luxurians. Vocês acompanharam recentemente o episódio de produção das mudas, né? A gente tem uma nepentes aqui também, ó. Eu vou tirar aqui pra gente analisar. Mas basicamente a gente tem embaixo aqui um pratinho com água, luz artificial,
E temperatura aí meio que ambiente, porém um pouquinho mais quente, né? Porque essas estruturas mais fechadas, elas mantêm o nível de calor um pouco mais alto. Contudo, a umidade também fica mais alta. Na média aqui de um terrário aquário, a gente tem 90% de umidade. Esse carinha aqui é Rafflesiana Black com Ampullaria Black Miracle, tá? É aquele indivíduo que alfaçou, que veio de uma estrutura muito úmida. Eu abri o recebido, deixei sobre a mesa da cozinha e quando eu voltei de uma reunião, ela estava toda murcha. Teve perda de célula vegetativa aqui, né? Mas ela está se recompondo bem, está crescendo rapidamente. O assídio aqui começa a ganhar contornos de um indivíduo adulto, né? E a umidade, então, é de 90% para ela. Quando ela estiver numa proporção aqui, num tamanho grande, eu vou ter que tirá-la. E aí a gente tem que fazer a rustificação. Caixa de umidade. Com certeza é o hábitat aqui com maior temperatura. Deve ultrapassar bem a temperatura ambiente, tá? Porque ela é hermética e tá aqui na área externa tomando sol. A gente tem filtro em cima, na cobertura aqui. E a gente tem o filtro do próprio plástico, que é leitoso. Tá certo? As mudas estão aqui. Nepenthes ampullaria, essa variação verdinha aqui, que eu já mostrei algumas vezes, que eu gosto muito. Tá crescendo super bem aqui. Olha que assídio bonitinho. Então, neste contexto mesmo mais quente, a umidade alta, a 90% ou mais, ela, como eu comentei, a umidade bem alta e constante ajuda a segurar a onda das temperaturas mais altas, ou seja, o fator umidade é mais influente. Então a planta está crescendo aqui. Essa muda aqui pouco enraizada é um exemplo bem emblemático aí de quanto essa umidade alta ajuda a planta se manter e se sustentar, né? Todos os pecíolos estão hidratados e tal. E por fim, mas não menos relevante, nessas questões de testes de climas diferentes numa mesma casa, indoor, sob luz artificial, ambiente bastante úmido, 90%, e a temperatura aqui é o fator mais diferente. O ambiente interno aqui, por causa dos umidificadores ligados, está batendo 23 graus. E lá fora tá acima dos 30, tá? 7 graus de diferença. 23 graus, de certa forma, é a temperatura média ideal aí para as Highland e para as Lowland. É uma intersecção aí de temperatura que agrada, na média, espécies de altitude e espécies cujo hábitat é mais próximo do nível do mar. Esses carinhas todos aqui estão muito bem, desenvolvendo super rápido. Nepenthes Miranda nem se fala. Logo logo ela vai ter que ir lá para estufa úmida, junto com as plantas grandes, né? A gente tem plântulas aqui, seedlings. E este carinha aqui é um seedling novo. Este aqui é uma muda, um seedling, inicialmente do Lowy com Veitch e posteriormente se hibridizou com uma mista, Nepenthes mista. E aquilo que eu falo, em condições ideais, o crescimento é rápido, viu? Bem rápido. Óbvio que se os fatores ambientais do produtor é diferente dos fatores ambientais de destino, ou seja, aqui em casa, ela pode dar uma estressada, ela pode
fica meio paradona, mas depois da aclimatação, da ambientação, ela vai lá e segue o jogo. Assim eu posso dizer que o ambiente indoor está bastante ideal, graças a essa temperatura que eu consigo manter próximo aos 20 graus. Muito bom também, por exemplo, para as heliânfora e para cefalotos. E daí que em termos de conceito e coleção, o que eu tenho achado aí das Nepenthes? Bom, estou gostando demais. A gente vai ter aí morfologia, forma semelhante dos pecíolos, dessa parte de captação de energia solar, que é achatado, que tem mais concentração de clorofila. Porém, esse desafio, essa sensação da gente conseguir criar um hábitat bem legal para que os assídios se estimulem ao seu desenvolvimento, é bem interessante aí, instiga o espírito de colecionador, que não é muito diferente da gente notar folhas cada vez mais desenvolvidas das nossas Araceae, o surgimento de inflorescência e tal. Um outro detalhe técnico importante aí para a gente saber é que grande parte, se não todas, as Nepenthes elas são dioicas, ou seja, vão ter indivíduos masculinos e indivíduos femininos. Indivíduos machos que vão liberar flores masculinas e espécimes fêmeas que vão liberar flores femininas. Inclusive, eu acredito que há uma forma de você identificar isso depois de um tamanho, depois de um nível de maturidade do espécime. Se você souber, inclusive, como é que identifica, por favor, deixe aí nos comentários para a complementação desse episódio. Acaba sendo bastante útil para a gente, principalmente aqueles colecionadores que têm algum interesse de fazer reprodução manual, polinização e tudo mais. Não é meu caso. E mais uma vez, você que é colecionador e quer reconhecer aí ambientes, hábitats diferentes no seu próprio e único espaço, é muito possível. Nesses ambientes mimetizados ou não, a gente vai ter aí desenvolvimentos diferentes. É muito bom aí para a gente apurar o nosso sentido de cultivo e coleção. E este foi um primeiro episódio dedicado às Nepenthes, plantinhas bem legais aí, que num contexto real, original de hábitat, naquela faixa subtropical, tropical até equatorial, a gente vai ter coabitando, coexistindo com as nossas queridas folhagens. Trouxe aqui essa referência para que você, que é um colecionador inveterado, de repente possa incluir essa variedade, esse grupo para dentro da sua coleção. E eu posso dizer inclusive que a Sociedade dos Colecionadores de Plantas Carnívoras em geral, o que inclui as Nepenthes, é aí mais estruturada, mais organizada, mais bem estabelecida e formalizada do que inclusive das Araceae, tá? Existem muitas informações organizadas e bem estabelecidas no site da sociedade. Vou deixar aí na tela, é em inglês, mas se você quiser desvendar, lá tem bastante informação sobre cultivo da grande parte aí das espécies, variedades, cultivares do grupo das plantas carnívoras. Vou ficando por aqui em mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly e até a próxima, meus queridos plantoides.